Como é que você explica a história do Chaguinhas? Eu fui lá atrás de um fantasma, a primeira vez que eu fui. Quando eu descobri a história, primeiro, revelar uma São Paulo, revelar um bairro da Liberdade em São Paulo, um bairro da Liberdade negro e indígena. Apagado. Apagadíssimo. Todo mundo, você fala da Liberdade, todo mundo vai bairro falar oriental. bairro oriental, um bairro japonês. Sim. E que começou a receber outros povos orientais. Ninguém fala, ninguém imagina que... Ninguém sabe nem o porquê que chama Liberdade. Ninguém sabe nem por que chama Liberdade, que popularmente tem a ver com esse processo do Chaguinhas. Então, o Chaguinhas, o que aconteceu? Só para também contextualizar. Sim, né? sim. Chaguinhas, então, ele se insurge junto com outros soldados. Existiam dois exércitos. O exército português, que era de português e de herdeiro, de descendente de português, e um exército nativo, que era de negro, forro e indígena. Esse exército nativo não recebia os soldos há 5 anos e tinha um tratamento completamente diferente do exército português. Então, era até chamado de exército dos descalços, porque eles usavam as botas até sair os dedos para fora da bota, enquanto os portugueses bem vestidos, sempre com equipamento novo e tal. Aí o que acontece? O Chaguinhas e outros soldados e alguns oficiais começam a cobrar tratamento igual, não recebem resposta positiva nenhuma e se insurgem. Eles tomam vários fortes em Santos, atacam uma fragata portuguesa e conseguem sustentar essa revolta por 10 dias, depois eles são suprimidos por um exército que vem de São Paulo, por um contingente do exército português que vem de São Paulo. Quem é de Santos é morto lá em Santos mesmo, executado lá em Santos. Chaguinhas e Cotidiba são trazidos para São Paulo para serem executados em São Paulo, porque não adianta nada você matar uma pessoa fora, longe do raio de visão de quem conhece ele. O intuito é fazer ele servir de exemplo. Lógico, sempre isso. E a forca tem muito disso, né? Sim. Porque a forca ela executa funcionando e ela intimida não funcionando. A presença de uma forca o tempo inteiro, você olhando para ela e fala, Deus, tem que me comportar, senão eu vou parar aí. E aí o que acontece? Eles são trazidos para São Paulo, são levados para a Capela dos Aflitos, passam a última noite de vida lá, onde hoje é o velário da capela. Na manhã do dia 20 de setembro, são levados para o partíbulo, para o Largo da Forca, que hoje é o Largo da Liberdade, onde é a igreja, que todo mundo confunde, né? Falar que na Capela dos Aflitos tinha gente que era enforcada. Ninguém nunca foi enforcado, que exista registro na Capela dos Aflitos. Pessoas eram enforcadas sim, onde ficava a igreja da Santa Cruz dos Enforcados, mas não existia igreja na época. Onde é o Largo da Liberdade ali? É, ali em cima. Ali, no lugar para Santa Cruz dos Enforcados, porque no lugar da igreja, quando retiraram a forca, instalaram um cruzeiro, uma cruz ali, e ali faziam entregas de acendiam velas, oravam pelas almas de todos os enforcados que perderam a vida ali. Então é ali em cima que o pessoal era enforcado. Na Capela dos Aflitos, eu vejo às vezes na internet falando umas besteiras, não falar aqui não morria ninguém. Ela era a Capela Nossa Senhora dos Aflitos era a capela do cemitério dos Aflitos, que era um cemitério que ficava no bairro da Liberdade, que ocupava a época, né? O bairro da Liberdade é muito maior, mas a época ocupava o que chamava Sul da Sé, ocupava uma parte enorme de Sul da Sé. Os dois são levados para essa forca, colocam a forca no pescoço do Cotindiba, soltam, a forca funciona perfeitamente, mata ele. A mesma forca colocada no pescoço do Chaguinhas, a hora que solta, a forca arrebenta. Ninguém consegue explicar. Quando toda execução tinha um membro da igreja, um clérigo, que quando acontecia qualquer coisa parecida como essa que aconteceu com o Chaguinhas, falava, pode parar, a execução está interrompida, Deus não quer que esse cara seja morto. A gente acabou de ver um milagre por aqui, relatava. E aí ele falou, pode parar, interrompe. Foi avisar o comando do exército, o exército falou, esse tem que morrer. Falou, mas Deus não quer que esse vai morrer. Então tá bom, voltaram lá, pegaram outra corda, colocaram no Chaguinhas, soltaram a corda de novo, a corda arrebentou de novo. A galera que gritava clemência pelo Chaguinhas começou a gritar liberdade. Então a primeira ideia, a ideia popular do nome Liberdade para o bairro Liberdade vem do enforcamento do Chaguinhas. Mas a gente não pode contar essa história
Porque essa liberdade que o pessoal acha, eles acham que é da independência do Brasil. Depois, o recorte da história se acredita a independência do Brasil. E não ao Chaguinhas. E não ao Chaguinhas, porque senão você tem que contar a história inteira, né? Então, aí o que acontece? Pegam uma terceira corda, o povo gritando liberdade, reforçam com uma tira de couro, e aí tem duas versões. Uma que soltam o Chaguinhas e ele não é morto pela forca, e aí uma hora soltam e matam ele a paulada, ou a paulada e a facada, ou a paulada. E a outra que a forca arrebenta de novo, e aí os caras desistem e matam ele desse jeito. Então esse é meio consenso. E quem relata essa história toda foi o Regente Feijó. Então, no final das contas, você tem um relato oficial de tudo isso que aconteceu, que foi visto, né? Então, por isso que eu falo, isso é uma coisa muito inexplicável. Para mim, sendo inexplicável, parece fora do que é natural, portanto é sobrenatural, e é muito mais interessante do que você imaginar que você vai chegar lá e vai ver um fantasma. E o legal é que você tem uma história que atesta aquilo ali, né, cara? Que é o mais legal de tudo aconteceu. Isso. Que é o mais difícil fato de você ouvir qualquer coisa, besteira, isso aí não existe, não. Que é um fato histórico que você fala assim, porra, é aqui que aconteceu tudo isso daqui, velho. No meio do centro de São Paulo. E a gente teve como missão, aqui em São Paulo, sempre fazer esse passeio, sempre contar essa história. E é muito legal, porque a gente vê ao longo do tempo mais pessoas conhecendo a história do Chaguinhas. Nos últimos anos mesmo, nos últimos 2 anos. E ele é um milagreiro, não é? O Chaguinhas? Eu acho ele um milagreiro, eu considero ele um milagreiro. Por quê? Santo, você precisa da outorga da igreja, você precisa de um reconhecimento da igreja para ser santo. Se você não tem reconhecimento da igreja, você não deve ter. Também não tem, nem o Júnior deve ter, o cara que não tem também. Então, mano. Então, se você não tem esse reconhecimento, você não é santo. Por não ser santo, por ser o Chaguinhas, por ter o Chaguinhas estabelecido seu processo devocional na capela de um cemitério, eu considero o Chaguinhas um milagreiro de cemitério. Eu falo isso sem nenhum problema, porque para mim não há demérito nenhum em ser milagreiro de cemitério, porque a maior beleza do milagreiro de cemitério é exatamente ele não ter o intermédio da igreja para dizer que ele é santo, que ele tem uma divindade. Não tem intermédio de religião nenhuma. Nenhuma. É uma relação imediata com o seu devoto, que é uma característica de milagreiro de cemitério. Milagreiro de cemitério só existe porque tem alguém que acredita nele, porque houve uma relação estabelecida entre divindade e devoto.